texto de 1 João, por favor. Capítulo de número 2. E a partir do verso 12, nessa epístola que temos estudado, João escreve assim, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Tem um irmão que vem logo depois de mim, naquela família pequena que foi a minha, que é a minha. São 6 irmãos, mais os agregados. Então eu tenho um que nasceu 2 anos depois de mim. E na sua pré-adolescência, final da infância, pré-adolescência, ele tinha uma expressão que inclusive era muito, nós pegávamos muito o pé dele, Hoje seria chamado de bullying, mas nós realmente brincávamos muito com ele, porque ele tinha uma expressão muito engraçada. Todas as vezes que ele ia dizer, ia certificar alguma coisa, ou ia fazer alguma afirmação categórica, ele dizia sempre: eu acho que tenho certeza. Essa aparente contradição. Depois de muitos anos, a impressão que eu tenho é que ele estava correto. As nossas certezas são muito poucas. Eu creio que nós poderíamos dizer nos dias de hoje que nós achamos que temos certeza, porque a nossa vida é marcada por dúvidas, marcada por incertezas. Nós não sabemos, e sabemos tão pouco. Quando imaginamos que a ciência evoluiu e que tecnologicamente já temos a resposta a alguns fatos, descobrimos que não é bem assim. Se você é da minha geração, deve ter passado pelo período em que na verdade havia recomendação que você deveria apenas comer um ovo por semana, não é isso? Porque dava colesterol no coração. E nós, jovens daquela época, não queríamos ter esse mal, então nós de fato fizemos abstinência de ovo, Passado anos, agora a recomendação é que você pelo menos 4, 5 por dia, que substitua o pão pelo ovo e etc. E as nossas certezas são nada. À medida que a ciência avança, as nossas convicções vão sendo transformadas em dúvidas. A vida é assim, cheias de incertezas. Poucas delas possuímos, e algumas delas nós precisamos ter. E basicamente eu creio que esse enigmático texto de João nos ajuda a enxergar as necessidades que temos de trazer conosco algumas certezas. São poucas, mas são fundamentais. O texto é em si bastante enigmático. É difícil saber por que o João repete as frases e diz: eu vos escrevo, e depois diz: eu vos escrevi. Há um conjunto de teorias para tentar desvendar esse mistério, e eu ainda acho que temos certeza que não sabemos exatamente por que João escreveu assim. Tá certo? Chega até a hipótese de que João escreveu, parou de escrever e depois de um determinado tempo voltou a escrever, e por isso ele pegou de onde ele parou dizendo: eu vos escrevi o que ele tinha acabado de escrever. Mas são conjecturas, são na verdade muitas vezes fantasias dos comentaristas, dos estudiosos, que muitas vezes acham que tem que ter resposta para tudo, e na verdade não temos. É um texto bastante enigmático, mas que nos leva a pensar basicamente sobre a certeza, que aliás é o tema central, se os irmãos se lembram, um dos temas centrais da epístola de João. João escreve para que nós tenhamos certeza que
para que essa convicção esteja conosco. Não é certeza das coisas que vão acontecer, não é certeza, na verdade, das coisas que aconteceram, não é certeza acerca das circunstâncias, não é certeza acerca de conhecimentos e, quem sabe, de algum tipo de sentimento ou de algum tipo de intelectualidade que possuímos, mas é, na realidade, a certeza da vida eterna, de que nós pertencemos a Deus. E é para isso que ele escreve, para que nós saibamos, para que nós conheçamos, que é uma palavra repetida várias vezes na carta, para que saibais, para que tenhamos essa certeza de que pertencemos a Deus e que de fato nós somos filhos dele. Essa é a razão por que ele escreve, e neste ponto deste texto isso fica evidente. Os irmãos devem se lembrar que nos últimos 2 domingos, nos textos que antecederam, João falou sobre aquelas provas, aqueles testes de vida, que nos ajudam principalmente a obter essa certeza. Os irmãos devem estar se lembrando que eu mencionei que essas provas e testes não é para que nós provemos a Deus que o amamos. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que se passa em nosso íntimo. Como lemos hoje no texto do Salmo 90, até os nossos pecados ocultos são ocultos, e podem ser ocultos até para nós, mas para Deus estão todos eles desvendados. Deus nos coloca nesses testes e nessas provas, porque quem precisa saber sou eu, é para que eu saiba, para que eu tenha certeza. Então as provas e os testes têm a ver exatamente com a necessidade que eu possuo de estar convencido dessas verdades. E aqui vai mais uma delas. O que tem a ver exatamente esse texto com essas questões? O texto, segundo boa parte de todos os comentaristas, versa sobre a questão da maturidade cristã, tá certo? Notem que há 2 ou 3 grupos descritos aí. Alguns vão dizer que são 2 grupos, que a palavra filhinhos é a maneira de João se dirigir a toda a igreja, e depois ele fala aos pais e aos jovens, mas não no sentido, digamos assim, etário, não no sentido de idades, mas no sentido espiritual, considerando jovens aqueles que têm menos maturidade espiritual, e pais aqueles que já estão amadurecidos, numa linguagem, ou pelo menos, digamos aqui, numa metáfora usada por João, para que realmente descrevesse essa maturidade cristã. Quem pensa dessa forma, que são 2 grupos, são vários comentaristas, entre eles, por exemplo, João Calvino. Mas outros comentaristas, entre eles Spurgeon, vai olhar para isso e dizer que são 3 grupos. Filhinhos são aqueles que estão começando a fé cristã. Jovens, aqueles que já amadureceram um pouco. E pais são aqueles que já são maduros espiritualmente. E essa seria uma maneira de descrevê-los. Mas note que já nesse ponto, Deus nos ensina algumas verdades que precisamos nos lembrar. Maturidade cristã não tem a ver com a nossa faixa etária. Não é porque eu sou idoso que eu sou espiritualmente maduro, e não é porque eu sou jovem que eu sou imaturo. Deus não mede por idade. Aliás, Deus tem esse, já disse aos irmãos, bom humor de muitas vezes colocar-nos em situações assim para que não confiemos em nós mesmos. E esse é o problema. Se eu estiver enganado, me corrijam, mas eu acho que não estou, porque na realidade o texto de Provérbios nos diz isso, que os jovens confiam em suas forças, mas os velhos confiam em suas cãs, nos seus cabelos brancos. Nós, à medida que vamos ficando mais maduros, começamos a achar que sabemos todas as coisas porque somos pessoas experientes. Olhamos para os jovens como pessoas imaturas e achamos sim, que nós já passamos por isso. Nós confiamos em nós mesmos, nós confiamos na nossa experiência, nós confiamos em nossa idade. E muitas vezes, quando falamos em maturidade espiritual, pensamos que os idosos já são pessoas maduras espiritualmente, e que os jovens são imaturos, o que com certeza não é o que a Escritura nos ensina, porque essa descrição, ela é uma metáfora, não está dizendo que os idosos são maduros e os jovens são imaturos.
não podemos confiar na nossa idade, como também não podemos confiar no nosso tempo de membresia de uma igreja. Esse é outro problema, nós confiamos nisso, porque eu me converti na minha adolescência, e agora já vou para alguns anos, digamos assim, de fé cristã, então eu acho que eu sou uma pessoa madura, e que outras pessoas que estão começando a fé cristã agora, são imaturas. A forma como Deus julga a nossa maturidade não procede daí, que aliás precisa ser uma lição muito importante e aprendida por nós. Ou seja, maturidade cristã não depende desses aspectos, e precisamos ter esse cuidado. Aliás, muito cuidado, porque é comum encontrar idosos com atitudes espirituais infantis. Muito comum. Pessoas que pela idade, ou pelo tempo que devem ter, que possuem digamos assim, de comunhão com uma igreja, deveriam ser pessoas com atitudes maduras espiritualmente, mas por alguma razão ainda se comportam de maneira infantil, completamente pueril. Você se surpreende com a imaturidade de pessoas idosas. Aliás, é uma oração que eu faço sempre: que eu envelheça e que a minha velhice não seja justificativa para o pecado. Parece que só quem tem que transformar a vida, mudar de vida, quem tem que, na verdade, crescer espiritualmente são jovens. Os idosos parecem que não pecam mais. Nós não precisamos mais chamar a atenção de pessoas idosas, porque idosos chegaram num nível que não pecam mais. Eu falo isso com convicção, porque eu já estou com quase metade de um pé lá dentro. Aí nós não pecamos mais, porque tudo se justifica. Pode dizer o que quer, pode dizer o que pensa, pode fazer o que bem entende, como se isso na verdade não fosse pecado, pois isso contraria exatamente o que a Escritura diz. Maturidade cristã não procede daí. Jamais confie na sua idade, e jamais confie no seu tempo de membresia de igreja. Então em que eu devo confiar? Maturidade cristã, segundo esse texto, se mede pelas certezas que eu tenho, pelas convicções que eu trago no meu coração, pelo conhecimento que de certa forma Deus me dá. Há uma metáfora usada para a vida cristã que eu acho muito bonita, que realmente descreve bem o que a nossa vida cristã deve ser. Pensa na vida cristã como pessoas que estão subindo uma montanha, e quanto mais alto você sobe, melhor a sua visão das coisas, melhor você enxerga, melhor você tem uma visão do cenário todo. Portanto, à medida que você caminha para o cume, você consegue ver melhor. Maturidade cristã é aquilo que na verdade nos traz essa capacidade de enxergar aquilo que Deus de fato nos tem ensinado, que nos dá essa visão, digamos assim. E já a partir daí, o texto de João nos ensina que na realidade nós precisamos crescer espiritualmente. Isso significa trazer no nosso coração a visão consciente, clara de quem Deus é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele opera em nós. Exatamente essas certezas que vão nos traduzir em atitudes que sejam maduras. Mas de quais certezas nós estamos falando? Pois eu quero convidá-los a olharem então para o texto e perceber quais são as certezas dentro dessa faixa etária. E por favor, não é um teste, tá? Espero eu que você, como eu, saia daqui entendendo que você está no grupo dos filhinhos, né? Ainda muito imaturos. Mas na verdade não é um teste, não é uma prova. É na verdade a maneira como João escreve a igreja e diz quais as certezas que eles devem ter, porque não quer que eles tenham dúvidas, e de que maneira eles podem de alguma forma caminhar e principalmente desenvolver essa salvação da qual nós falamos no domingo passado. Ou seja, como isso deve e pode acontecer. O que eles dizem aos filhinhos, por favor, olhem no texto,
Diz ele em duas frases, verso 12 e verso 14: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E no verso 14: filhinhos, vos escrevi porque conheceis o Pai. Duas certezas. Ou seja, quando nós iniciamos a vida cristã, a certeza que devemos trazer no nosso coração é de que Ele perdoa os nossos pecados. Por causa do nome dEle, os meus pecados estão perdoados. Que Deus em Cristo realmente libertou-nos exatamente da culpa que pesava sobre nós. Eu sei que isso é óbvio, num culto como este, que nós praticamente não temos visitantes. Portanto, eu estou falando quase que um texto ou uma mensagem completamente inicial. E os irmãos podem pensar: pastor, muito bom isso, mas isso é coisa para a gente falar para pessoas não convertidas, né? Porque eu já sei disso. Claro, Cristo, na verdade, meus pecados são perdoados por causa do nome de Cristo. Eu não preciso ouvir isso de novo. E isso me faz lembrar uma certa história que li uma certa vez de um pastor que iniciou seu ministério na igreja, e seu primeiro sermão foi exatamente em João capítulo 3, dizendo: necessário vos é nascer de novo. Ao final do culto cumprimentaram: belíssimo sermão, pastor, fui muito edificado, maravilhosa a sua mensagem, etc. Domingo seguinte, ele pregou novamente e a sua mensagem foi: necessário vos é nascer de novo. Cumprimentaram, mas já não elogiaram tanto o sermão, né, afinal de contas. Terceiro domingo, ele começa o sermão, anuncia, e qual é a mensagem? Necessário vos é nascer de novo. Naquela noite ninguém o cumprimentou. Quarto domingo, o pessoal já estava com a Bíblia aberta, já sabia o que vinha. Necessário vos é nascer de novo. Depois do quarto domingo não teve jeito, o conselho teve que se reunir com o pastor e dizer: pastor, essa mensagem bonita, o texto é fantástico, mas o senhor precisa, tem outras passagens da Escritura, né? A Bíblia é grande, o senhor já ouviu falar de Gênesis, de Apocalipse, então o senhor podia pregar uma mensagem, um texto diferente, né? Aí o pastor disse: não, tudo bem, sem problema, no dia em que vocês nascerem de novo eu prego outra mensagem. Que é exatamente o que nós precisamos ouvir de novo. O perdão do meu pecado é por causa do nome de Cristo. Não sou perdoado porque eu sou uma boa pessoa. Não sou perdoado porque eu tenho uma alta conduta ética e moral. Não sou perdoado porque na realidade eu resolvi tomar essa decisão de seguir a Cristo. Eu não sou perdoado porque de alguma maneira eu na realidade me arrependi dos meus pecados. Por mais que isso possa parecer contraditório, mas o meu arrependimento não é o suficiente para promover o perdão de Deus. Eu sou perdoado por causa do nome dele. É o nome de Cristo que de fato promove em mim esse perdão de pecados. Fundamental. Que aliás, João já havia dito isso. Ele mesmo nos diz que o Espírito de Deus, que foi enviado por Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, nos convenceria do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que agora eu tenho que trazer no coração a certeza de que o perdão me é concedido pelo nome dele. Porque eu sou convencido do meu pecado, para que eu realmente tenha da parte de Deus o convencimento da salvação em Cristo Jesus. Por isso o texto se revela dessa verdade. Todo aquele que inicia a sua fé cristã, que caminha na sua fé cristã, traz consigo a certeza de que na realidade Deus perdoou os nossos pecados. Importante, essencial. Porque se há alguma coisa que consome a nossa vida, é exatamente a culpa. Podem chamar de sentimento de culpa, mas ela é real. A gente sente culpa porque nós somos culpados. A culpa existe, nós vivemos com isso, convivemos com isso. Tenho certeza que por muitas vezes, se não todas elas, nós adentramos este templo
para louvar o nosso Deus, mas trazemos no nosso coração a nossa culpa, pelo que eu fiz hoje. E não tem remédio para a culpa, senão o perdão de Deus. Há só duas atitudes. Uma que Paulo indica, usando também uma figura de linguagem, aqueles que têm suas mentes cauterizadas, ou seja, há uma ferida, ele cauteriza a ferida e ali não tem mais sensibilidade nenhuma, não sente culpa, porque ele simplesmente destruiu qualquer possibilidade de sentir, porque ele destrói a sensibilidade que Deus na verdade promove em nós. Mas o outro caminho, e único caminho, é o perdão. Quem inicia a fé cristã tem que estar consciente disso. Filhinhos são exatamente aqueles que trazem essa certeza, e além dessa certeza, a certeza de que conhecem o Pai, de que estão em comunhão com o Pai, de que sabem quem Deus é, que agora sabem perfeitamente quem o nosso Pai é. Essas certezas marcam a fé cristã de quem inicia o começo. Não sei se é essa a sua impressão, mas quando eu me lembro do meu início de fé cristã, são verdades que estavam lá e que permanecem até hoje. Mas elas começaram a trilhar, eu comecei a trilhar o caminho da fé a partir dessas convicções, de que o meu perdão é perdoado em nome dele, e conhecendo afinal de contas quem é esse Deus em quem eu creio. Me lembro que logo que me converti, como já disse os irmãos, não tinha Bíblia em casa. Então minha leitura era feita no Novo Testamento dos Gideões, não tinha Bíblia completa, né? Novo Testamento de Gideões. Não era aquele pequenininho, cinza, quem já conhece os Gideões, mas era aquele maiorzinho assim. Eu lia. E aquilo que mais me impressionou à medida que eu lia a Escritura era exatamente o caráter e a personalidade de Jesus. O caminho da fé cristã começa por esse conhecimento, por essa certeza, à medida que nós vamos tomando conhecimento de quem Ele é. Mas logo depois ele se dirige aos pais, portanto aqueles que são os mais maduros. Diz o verso de número 13: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E diz no verso 14: Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. A frase se repete, e se repete por uma razão óbvia, porque ele está chegando exatamente, diria eu, próximo do cume do monte. E de lá, aquele que consegue enxergar é que Deus é o mesmo, desde o início até o fim. É que Deus é imutável, Deus não muda, Deus é o mesmo sempre, como na verdade escreveu Moisés no Salmo que lemos hoje. Ele é de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, tu és Deus, de geração em geração. Tudo muda, tudo na verdade é diferente, tudo passa, tudo na verdade é alterado, somente Deus é imutável, por isso Ele é o mesmo, do princípio até o fim. É essa a certeza que procede do coração de quem é maduro espiritualmente. Por incrível que pareça, ele não domina toda a teologia reformada, nem a arminiana, nem a pentecostal, também teologia nenhuma, não precisa. Ele não é aquela pessoa que domina todos os conhecimentos bíblicos e que nas gincanas bíblicas da Igreja Presbiteriana da Vila Prudente, em seus acampamentos, responde tudo. Não é aquela pessoa que abre mais rápido e acha o texto bíblico. É aquele que sabe que Deus é eterno. É aquele que sabe que Deus não muda. É aquele que sabe que tudo que acontece comigo, embora eu não tenha a certeza absoluta de que vai acontecer amanhã, está nas mãos de um Deus que não muda. Nunca mudaste, nunca faltaste, porque tu és fiel. Essa é a certeza, e a certeza que conforta o nosso coração, é a certeza na verdade que nos dá a condição de vivermos e principalmente de sermos pessoas espiritualmente maduras. As coisas nos acontecem e permanecemos inabaláveis, não porque somos pessoas de fé,
muito forte, mas é porque na verdade a nossa convicção é o conhecimento que temos do nosso Deus. E baseado nessa certeza, eu posso caminhar em paz. Eu disse isso aos irmãos, me impressionava o convívio com uma senhora que era mãe de um presbítero de uma das igrejas que eu pastoreei. Ela viveu, se eu não estiver enganado, até os 103 anos. Eu a conheci com 90 e vai alguma coisa. Essa mulher todos os dias regava as plantas que tinha na porta da casa dela. Até aí nenhuma novidade. O problema é que todos os dias ela tirava água do poço, da cisterna, sabe aquela cisterna de madeira? Os jovens não sabem, mas os outros adultos estão todos balançando a cabeça, né? Quem balançou a cabeça já denunciou a idade, mas é isso mesmo. Você lembra quando nós tirávamos água do poço? Exatamente, uma senhora de quase 100 anos de idade, tirando a água do poço. Eu passava para visitá-la, e eu acompanhava, e ela regando as suas flores, as suas plantas, as suas hortinhas dentro do seu quintal. E todas as vezes que eu me encontrava com ela, a primeira coisa que eu perguntava: como vai a senhora? E a resposta dela sempre foi a mesma: feliz, graças a Deus. Até o dia em que eu celebrei a última ceia para aquela mulher, despedindo dela, que já partia com Cristo, não conseguia deglutir os alimentos. A enfermidade havia tomado seu esôfago, seu aparelho digestivo, sua garganta. Me assentei ao lado da cama onde ela estava, curvei-me sobre ela e cochichei no ouvido: como a senhora está? A resposta dela: feliz, graças a Deus, esperando meu Jesus vir me buscar, pastor, e ele não demora. Porque maturidade cristã não é conhecimento, meus irmãos, é saber que esse Deus que eu sirvo, ele não muda, ele é fiel. E se porventura a minha vida for marcada por revés, por circunstâncias contrárias, por aqueles momentos que parece que todo o controle foi perdido, e que tudo que eu pedi a Deus parece que é feito ao contrário, eu não mudo a minha convicção. O meu Deus é fiel, porque ele não muda jamais. Ele é eterno, de geração em geração é o mesmo Deus, e é ali que eu deposito a minha confiança, todos os dias. É por isso que eles são chamados de pais, porque são pessoas que são maduras. Eu sei, a gente pensa numa senhora de 100 anos de idade, mas eu acompanhei uma jovem de 16 anos, que aos 18 foi levada, vítima de um tumor, com o coração repleto de certeza. Ele se despediu de nós dizendo: eu espero vocês lá, porque ela sabe quem é o nosso Deus. Maturidade cristã não depende da minha idade, depende das minhas certezas e convicções. E quem já amadureceu não precisa ter outra certeza senão esta: que ele existe desde o início até agora, e que na verdade ele é o mesmo. Ou como João escreve: conheceis a este Senhor e conheceis aquele que existe desde o princípio, porque eu conheço a Deus. Aos jovens, que são aqueles que estão na fase, digamos assim, da adolescência da fé cristã, né, talvez, que estão na verdade amadurecendo, as suas convicções e certezas são diferentes. Observe, diz ele no verso 13: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E no verso 14: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A ênfase aqui é em vencer o maligno. Contudo, precisamos ter um conceito correto sobre essa ideia de vencer o maligno, tá?
Não é esse conceito de batalha espiritual que se divulgou por aí. Não é que essa pessoa seja capaz, por exemplo, de expulsar demônios, de fazer exorcismos, esse tipo de capacidade, digamos, que as pessoas acham que possuem, porque na realidade não está relacionada com algum tipo de situação assim, nem mesmo com essa ideia de espíritos territoriais, sabe? Tem gente que acha que espírito fica localizado em algum lugar. Tem poucas semanas eu viajei, fui a uma igreja presbiteriana, e um pastor que havia pastoreado lá anteriormente, que fez um ministério que quase destrói a igreja, tinha essas convicções aí de espíritos territoriais. E um dia, uma noite, ele pegou uma marreta e derrubou um monumento que tinha na frente da igreja de quase 90 anos, porque ele disse que era naquele monumento que estavam os espíritos. Era pastor, mas espiritualmente uma criança. Percebe? Não é esse tipo de maturidade. Não é essa batalha que nós estamos enfrentando. Afinal de contas, o que João quer dizer com vencer o maligno? O próprio João nos mostra, por favor. Capítulo 3, verso 12. Ele diz: não segundo Caim, que era do maligno, e aí está a palavra, e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Ou seja, aqui está uma da denúncia do que na verdade é a obra do maligno, ou propriamente o que na verdade significa vencer o maligno. Caim foi um homem dominado pelo seu pecado, pelo seu desejo propriamente dito. Se você se lembra do texto de Gênesis, Deus alertou Caim e disse o quê? O teu desejo te espreita, te espera à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas Caim foi dominado por seu desejo, dominado por seus sentimentos, movido de ciúme, movido de inveja. Ele assassina seu irmão, movido de toda sorte de egoísmo, sentimentos na verdade que corromperam o coração daquele homem, dominado exatamente pelo pecado, pela violência, dominado por suas próprias, digamos assim, pelos seus próprios desejos. Vencer o maligno tem a ver com isso aqui. Maturidade cristã é quando você domina o seu desejo e não o seu desejo te domina. É quando você tem seus sentimentos sob seu controle. É quando você consegue sim dominar seu ciúme, sua inveja, seu egoísmo, dominar exatamente esses sentimentos que corrompem, que destroem inclusive as nossas relações. Aí você pode pensar assim, que você amadureceu. Jovens, ou seja, aqueles que estão subindo ou crescendo nessa fé cristã, depois de terem certeza que os pecados foram perdoados, depois de conhecer o Pai, eles na verdade dominam o seu pecado e o seu coração. Eles estavam sob controle e sob submissão a Deus os seus próprios sentimentos, porque estão amadurecendo de maneira cristã. Isso significa vencer o maligno. E é por isso que tem certas ocasiões que eu confesso aos irmãos que eu acho que ainda estou no grupo dos filhinhos e não no grupo dos pais. Porque dominar desejo, dominar sentimento, dominar o coração é uma tarefa árdua, mas que é exatamente aquilo que o texto descreve. Por favor, capítulo 5, verso 18, 19, João escreve dizendo o seguinte: sabemos que aquele que é nascido de Deus, se referindo a Jesus, não vive em pecado, referindo-se a nós, nascido de Deus, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, aí sim de Jesus, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E embora isso tenha sido usado por vários textos com a ideia de que na verdade tem a ver inclusive com uma espécie de opressão maligna e etc., na realidade o maligno não lhe toca significa que na realidade nós não somos mais dominados pelo nosso pecado, que é o contexto do texto. Fomos livres dele. Quando eu me converti, eu tive consciência de que o perdão dos pecados veio por causa do nome de Cristo. Agora eu estou convencido de que o pecado não tem mais
domínio sobre mim. Ou como afirma John Stott, a minha certeza do perdão dos pecados passados vem acompanhada exatamente da minha certeza de que o pecado não tem domínio sobre mim hoje. Não sou mais escravo do pecado. Estejam convictos disso. Já citei os irmãos, vou citar de novo. Aliás, já coloquei no grupo dos jovens, a pedido do Lucas, ontem, um livro de Bryan Chapell que se chama Graça Ilimitada. Agora eu não vou esquecer o nome do livro. Graça Ilimitada. Me chama a atenção o livro em alguns aspectos, mas um capítulo dele muito interessante, ele vai tratar exatamente disso. Se eu estou livre do domínio do pecado, por que que eu e você ainda pecamos? E a resposta dele me parece muito precisa. É por causa do nosso amor. Porque eu amo o pecado. Não é porque o pecado tem domínio sobre mim, mas é que as minhas paixões ainda se inclinam para o pecado. É por isso que ainda estamos lutando com ele, mas ele não tem mais domínio sobre nós. E essa é a convicção daqueles que na verdade têm vencido o maligno. Ou seja, não somos mais dominados. Mas qual é a força que vence o maligno? O verso de número 14 talvez nos deixe isso bem mais claro. Ele diz: eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Eu gostaria de gastar aqui com os irmãos um pouco mais de tempo antes de concluirmos sobre essa ideia de uma palavra que permanece em nós e nos faz fortes o suficientes para vencermos o maligno, de maneira que a minha vida não seja mais dominada pelos meus desejos e nem pelos meus sentimentos. A ideia é exatamente essa: a palavra de Deus, a Escritura, aquilo que Deus nos revela, é que nos torna fortes. E aqui me permitam a sinceridade, não falo só dos irmãos, falo de mim também, para poder, digamos assim, continuar fazendo propaganda. Me permitam dizer, que em virtude exatamente desse nossa condição, da nossa imaturidade, o que me impressiona é que nós recorremos raramente à Escritura. Pode me corrigir se eu estiver falando uma inverdade, mas quando o problema se aproxima das nossas vidas, não é a Bíblia a primeira coisa que lemos, não é a palavra de Deus a quem nós recorremos. Seja qual for a natureza do problema, nós primeiro tentamos resolvê-lo do nosso jeito. Tentamos fazer da nossa forma, certo? E quase sempre, se não sempre, nos enganamos, porque a palavra de Deus é que na verdade aquilo que nos fortalece e nos capacita a vencer o maligno. A palavra dele. A geladeira de casa estragou. E aí, não agora, muito tempo atrás. E aí minha avó fala para o meu avô. Meu avô foi um autodidata. Tudo que ele quis aprender, ele aprendeu, fazia sozinho, se virava. Era realmente um homem com uma inteligência singular. E aí minha avó falou: olha, a geladeira estragou, tem que chamar o técnico. Meu avô, como todo, digamos, homem inteligente, por que chamar técnico e gastar dinheiro? Eu arrumo, eu conserto. Você vai conseguir? Num bom linguajar goiano, você vai dar conta? Deixa comigo. E foi lá, virou a geladeira e desmontou, separou todas as peças. Depois ele montou tudo de novo, ligou a geladeira e funcionando. Maravilha. Chamou minha avó: tá aí, geladeira funcionando. Era bacana. Abriu a geladeira, viu que estava funcionando, mexeu lá para ver graduar, tudo ok. O congelador está funcionando e tal, bacana e tal.
Ela olhou, e essas peças que sobraram aqui? Essa não tem necessidade, essa aí não precisa para funcionar. Uma semana depois, teve que chamar o técnico. Porque é assim que somos nós. Os problemas chegam em nossa vida e quem é que vai resolver o problema? Sou eu. Deixa comigo. Não precisa chamar o técnico. Eu resolvo. Nós só recorremos a Deus quando não temos mais recurso nenhum. Aí eu me lembro de orar. E provavelmente eu vou apenas orar. É raro encontrar alguém que leia a Bíblia para resolver os seus problemas. Você conhece alguém? É raro pensar em alguém que quando tem algum problema com o seu chefe no seu trabalho, ou com um empregado no seu trabalho, tem um problema familiar, de relacionamento familiar, tem um problema conjugal, surge um problema financeiro, tem um problema de saúde, tem alguma decisão muito grande e importante a ser tomada, precisa saber se muda ou não muda, se muda de emprego ou se não muda de emprego, ou quem sabe tem que decidir que curso vai fazer, afinal de contas tem que prestar vestibular, e aí ficam com essas dúvidas. Toda vez que se aproxima um problema, qual de nós, antes de tratar dos problemas, nos sentamos e lemos a Bíblia? O que vence o maligno é a palavra. E veja bem, o texto é claro, não somos nós que permanecemos a palavra, mas o texto diz: a palavra de Deus permanece em vós. É ela que habita e está em mim. É ela que dirige os meus caminhos. É ela que me ensina a tomar decisões sábias. É ela que nós gostamos de dizer, não muito de praticar, é de fato luz para o caminho. Ela é lâmpada. É ela, a palavra. Como vencer o maligno? Por meio da palavra. Em resumo, eu acho que temos certeza de muitas coisas. Não sabemos nada. Não sei o que vai acontecer esta noite, muito menos o que vai acontecer amanhã. Não sei o que virá. Há muitas coisas as quais eu desconheço. Muitas delas. Hoje mesmo, o seu Celso fez uma pergunta na escola dominical e a minha resposta foi clara: não faço a mínima ideia, porque eu não sei. Sei quase nada. Mas o que eu preciso saber? Ontem nós tivemos a cantata aqui e eu fui surpreendido, não só pela beleza da cantata, por tudo que ouvimos e vimos, mas quando estava saindo, cumprimentando todo mundo, e no afã de cumprimentar as pessoas, teve gente que eu cumprimentei 3 vezes. Uma dessas pessoas que visitava a igreja, que me ouviu falar aqui acerca das trevas que cercaram a morte de Cristo de meio-dia até as 3 horas da tarde, ali na porta, me fez uma pergunta surpreendente. Ele me perguntou: o senhor tem certeza de tudo que o senhor falou? Sim, absoluta certeza, porque a minha vida está edificada nessa certeza. Se o que eu creio não for verdade, os irmãos imaginem que grande ilusão foi a minha vida. Absoluta certeza. A certeza que nos torna pessoas maduras. Filhinhos, aqueles que começam a vida cristã, têm certeza do perdão dos seus pecados em nome e tão somente pelo nome de Cristo. E conhecem o Pai
porque estão em comunhão com Ele. Aqueles que avançaram um pouco, não vivem mais sob o domínio do pecado. O pecado já não tem domínio sobre eles. Eles têm vencido o maligno, e têm vencido o maligno porque a palavra de Deus permanece neles. E essa palavra os tem tornado fortes o suficiente para vencer o maligno, e trazem então o desejo do seu coração e todo o pecado sob controle. Mas aqueles que subiram um pouco mais nesse monte, quem sabe já podem ser chamados de pais. E olhando lá de cima, o que eles veem? Aquele que existe desde o princípio, aquele que é imutável, aquele que é o único Deus verdadeiro. E quem sabe olham para a sua vida e entendem que a vida está de fato alicerçada somente nessa verdade. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Essa era a certeza no coração de Moisés quando escreveu o Salmo 90. Por isso ele escreveu o Salmo 90 dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Iremos e Deus permanecerá aqui sendo refúgio dos que aqui estiverem. Nossos filhos, nossos netos, bisnetos ainda se refugiarão no Deus eterno. A isso se chama maturidade cristã. Não é idade, não é o seu conhecimento, não é o tempo que você tem de presbiterianismo, mas é você trazer no coração essas certezas e essas certezas moldarem sua conduta, o seu comportamento. Por isso eu exorto você a não confiar em você mesmo. Exorto você que seja jovem, adolescente, até ser adulto, velho, idoso, a mesma verdade. Não peque, amadureça, cresça espiritualmente. Ainda há muito que eu e você precisamos caminhar, para quem sabe um dia sermos chamados de jovens, porque talvez ainda estejamos, como diz Paulo, e como diz o autor do livro de Hebreus, precisando de leite, e não sendo capaz ainda de comer um alimento sólido. Que Deus nos conceda essa graça. Gostaria de cantar com os irmãos o último cântico. Eu queria pedir para o Lucas que por favor pudesse projetar hino de número 105. E Lucas, eu vou pedindo, você por favor, vá passando a estrofe antes de nós cantarmos, por favor. Pode projetar. Esse hino se chama Certeza do Crente. Vem no singular, porque é uma única certeza. Não fala das certezas. Cada estrofe desse hino fala das nossas incertezas. Sabe aquela situação que a gente acha que tem certeza? É essa. Não sabemos de nada. Percebam, ele começa dizendo que eu não sei como, por que o amor de Deus se revelou a mim e de que maneira meu Salvador, na verdade na cruz, me resgatou. Pode voltar um pouquinho antes, por favor. Primeira estrofe. Exatamente, eu não sei por que Deus em sua graça olhou para mim e me elegeu e me amou e me salvou. Segunda estrofe. Não sei a maneira como esse Espírito agiu no meu íntimo. Portanto, eu não sei por que da eleição incondicional de Deus, mas eu também não sei por que esse Espírito eternal, como é que ele agiu dentro de mim e me atraiu para essa convicção que eu tenho hoje. Eu não sei como é que Deus me salvou no meu íntimo. Terceira estrofe. Não sei o que vem aí adiante. Se vem mal, se vem bem, o que está destinado para mim. Eu não sei se os dias que vêm são áureos, né? Brilhantes, ou se são dias, na verdade, difíceis. Eu não sei o que virá. Última estrofe. Eu não sei se ainda está longe ou se está perto a vinda do meu Jesus. Eu não sei a hora que ele virá com a sua glória. Ou em outras palavras, eu não sei nada. Só sei de uma verdade. Eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo que ele é poderoso. E ele guardará meu tesouro até o dia final. Esta
é a minha certeza. Vamos, sob a orientação da regência, louvar ao Senhor com esse cântico.